Maison Bertin, tchim, tchim. Maison Bertin, tchim, tchim. Olá, e a dica de hoje é sobre bartenders. Para isso nós trouxemos aqui a Elaine Patuá. A Elaine é da empresa Armazém de Bandas e Bartenders e nós vamos tirar algumas dicas para vocês noivos. Elaine, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Que bom, fico feliz. Quanto tempo já vocês estão no mercado? Olha, nós somos pioneiros na cidade, já estamos há 12 anos. 12 anos? 12 anos com a empresa, exatamente. Quando a gente resolveu trazê-los, né, eu já também disse há pouco que quando você chega numa festa, a gente já sabe se são vocês ou não que estão na festa pelo padrão. É uma longa trajetória para conquistar tudo isso, né? Com certeza, com certeza. E qual é o seu diferencial? Olha, até mesmo pelos pequenos detalhes, a gente procura pensar em tudo, porque cada detalhe agrega, né? Então, desde a montagem, então hoje assim, nós temos 8 modelos diferentes de bar-balcão. 8 modelos? 8 modelos, então tem espelhado, só espelhado tem 3 modelos diferentes, tem formato meia-lua, tem retangular, tem bar preto, tem bar amadeirado, que ele é revestido de casca de coco, né? Tem bares maiores, menores, então a gente tem estrutura desde para montar uma festa para 100 pessoas, tá? com um bar de 2,5 metros, 3 metros, até uma festa para 1.000, 2.000 pessoas, com bares de 8 metros, vários bares em vários pontos, né? E o modelo do bar é o contratante que escolhe justamente para agregar a decoração, porque é uma preocupação que a gente tem muito grande. Porque você acaba compondo com a decoração. E algumas empresas não oferecem essa variedade toda, então acaba onerando para os noivos, né? Ao passo que você tendo toda essa variedade, você diminui até o custo com decoração, porque o bar já é uma decoração. Ele agrega a decoração. Né? Por isso mesmo que quando os noivos, né, vão escolher o bar, é uma das coisas que a gente deixa meio que por último. Certo. Depois que já definiu toda a decoração, aí a gente vê, o bar é iluminado, então dá para ser de qualquer cor. No caso do LED. Exatamente. Então, as luzes ele vai escolher conforme qual é a cor da sua decoração. Certo. Então, a gente vai puxar para os tons da decoração. Mesma coisa, uniformes. Os bartenders têm 15 uniformes diferentes, 15 cores diferentes. Que legal. Então, normalmente a base é preta. Então, tem preto com azul, com vermelho, com amarelo, preto prata, preto branco, né? com rosa, com pink, oncinha para 15 anos. Certo. Né? Então, a gente procura agregar num todo para a festa ficar bem harmoniosa com a decoração, né? É uma coisa bem... ampla seria? Bem ampla, exatamente. Certo. Né? E a tendência hoje em dia? Tem uma cor que seja tendência ou são os espelhados? Enfim, o que você diria que está mais em alta? É muito assim, para a festa de 15 anos, a tendência normalmente é rosa, é pink, é lilás. E no caso das noivas? As noivas normalmente são cores mais cleans. Certo. Muito branco, muito âmbar, amarelo, champanhe. E né? tudo isso você tem? Tudo isso nós temos. Que bacana. Tudo isso nós temos. Agora, uma pergunta comum e frequente aqui na loja. Se o fato de eu contratar bartender vai diminuir o consumo de bebidas. Me corrija se eu estiver errada. Certo. Eu sempre digo que uma coisa não influencia na outra. Então, eu faço uma analogia, uma comparação da seguinte forma. O fato de você ter doces e doces lindos não diminui o consumo de comida. E o bartender também não diminui o consumo da bebida, porque ele seria um plus, seria como se fosse uma atração da festa. É isso ou me corrija? Não é, inclusive assim, é o fato também de você oferecer uma variedade maior, para pegar realmente todos os gostos. Então, por exemplo, você pode ter desde um coquetel sem álcool, que não é só para crianças, que às vezes a pessoa acha, principalmente os noivos, eu vou colocar o bar mais para criançada e para as mulheres. Então, os homens também consomem bastante. Certo. Então, caipirinha, às vezes uma caipirinha uma mulher acha forte, o público feminino às vezes acha forte. Então, dá para ter também coquetéis com vinho, com champanhe, que tem um perfil mais feminino. É mais agradável. Então, exatamente assim, você tem um leque maior de opções, como buffet, comida. Você tem uma entrada mais variada, você tem uma variação maior de pratos, né?
Certo. E o consumo depende muito também do perfil do público, o tipo de coquetel, né? Também depende muito do perfil do público. Mas o que eu percebi já em alguns eventos é que mesmo o pessoal que está na linha do vinho ou que está na linha só da vodka acaba dando uma passadinha no bartender. Até os homens, que normalmente, assim, quando tem um uísque, quando é servido uísque, normalmente o uísque são os homens que consomem mais. Tem muitos homens que às vezes até abrem mão do uísque, ou tomam um pouco mesmo, devido às caipirinhas, que a gente acredita que seja pela variedade de frutas, que é um dos diferenciais que a gente procura ter. Não só o diferencial da empresa, como o diferencial da sua festa. Certo. Então a gente garante sempre levar um mínimo de 15 tipos de frutas, em qualquer época do ano. Quando é novembro, de novembro a janeiro, dá pra gente levar de 20 a 25 tipos de frutas, que é um período que tem uma variedade maior. Certo. A ideia de ter essa variedade é justamente para poder proporcionar ao convidado a oportunidade dele provar sabores e misturas que de repente ele nunca provou. Entendi. Por exemplo, caipirinhas, só as tradicionais, né, de abacaxi, de limão, ele poder provar uma caipirinha de caqui, uma caipirinha de banana. Nossa, de caqui eu nunca provei. Uma caipirinha de manga com tangerina, né, uma caipirinha exótica que está muito em moda. Nos 8, 10 meses para cá virou moda as bebidas exóticas. Certo. Então caipirinha, por exemplo, lima da pérsia, limão com manjericão e gengibre. Ou pimenta. A de pimenta eu já provei, é sensacional. É muito gostoso. Aliás, eu digo assim, que quando tem essas caipirinhas exóticas, a gente tem até que ter cuidado com a quantidade, porque todo mundo quer provar um pouquinho, né? E você vai variando, né, nos sabores, né? Além de ser um diferencial para o dono da festa. Por exemplo, um convidado seu prova uma caipirinha de caqui, que ele nunca viu. Toda vez que ele for tomar de novo uma caipirinha de caqui, ele se lembrar e vai falar, poxa, foi na festa da Lilian, há 1 ano, 2 anos atrás, que eu conheci a caipirinha de caqui, uma caipirinha de banana. Então essa que é a ideia, de ter esse diferencial, não só para a empresa, muito mais para a sua festa, que ela vai ser lembrada por anos. Quando a pessoa vê aquele coquetel que não é comum, né, ele vai sempre lembrar que foi na sua festa que ele provou um coquetel desse. Então essa que é a ideia. E é bom assim lembrar, Lilian, que isso não altera custo, que é uma das grandes dúvidas dos noivos, né? Do contratante, né? Que não é só noivos, né? Se a variedade de frutas onera. Não onera. Pelo seguinte, vamos supor que numa determinada festa eu preciso de 20 quilos de frutas. Certo. Eu vou dispersar, eu vou distribuir esses 20 quilos de frutas por 5 tipos, ou por 15, ou por 20. É a mesma quantidade. Certo. Né? Porém, a gente sabe assim, que independente de ser 5 tipos ou 15 de frutas, de 40% a 50% do consumo é morango. Morango e frutas vermelhas. E como você faz na época que o morango não é propícia para morango, né? Na entre safra? Como que você substitui pelo quê? A gente não substitui, a gente consegue ter morango o ano inteiro. Consegue ter morango. Então assim, a gente já se prepara para isso. Entendi. Então a empresa, a gente já tem lá uns freezers que a gente mantém, né? Já tem os morangos congelados, a gente armazena morango para o período, atualmente mesmo, é um período que você quase não encontra morango. Pois é. E nós temos, então a gente aí trabalha com morango congelado. Porque morango é queridinho, né? É o queridinho, é o grande desejo. Você pode ter lá 15 tipos e a pessoa chega, tem de morango. É bem engraçado, esse morango é preferência mesmo, né? Então a gente vai levar vai levar mais morangos, mais o que se consome mais, abacaxi, kiwi. E lá a banana vai levar lá uma dúzia, 15 bananas, 20 bananas, né, em quantidades menores, que tenha vontade, né? E que não vão onerar o custo do... Agora, o seu custo é baseado, você falou, dependendo do número de pessoas, daquilo que os noivos escolhem. Então, no caso, se é uma caipirinha de pinga, se é de cachaça ou se é de vodka. E vodka nas suas nuances, nós temos desde uma vodka nacional até uma vodka importada. Exatamente. Né? Então, é essa a variação? É essa variação. Tá. Depende do cardápio que ele contratar, né? De quais as bebidas, né? E dessa variedade de bebidas nacional, importadas, né? E o número de pessoas, aí a estrutura. Na verdade, a gente tem um custo fixo de montagem, de mão de obra, né? Então a gente dilui esse custo fixo pelo número de convidados. Interessante. Inclusive, quanto mais convidados, menor sai o valor. Eu acredito.
Porque eu tenho praticamente, vamos supor, é o mesmo custo fixo que eu tenho para montar uma festa para 100 pessoas e para 250. Entendi. Tá? Que a partir de 250 eu já preciso de um outro balcão, aí já muda o custo. Certo. Mas é o mesmo custo. Então se eu diluir isso por 100 pessoas, por 150, por 250, É a o valor mesma unitário acaba que sai menor por ter mais pessoas. Entendi. É uma boa dica isso, né? Até para a pessoa mensurar ali o tamanho da festa. Porque assim, banda também é a mesma coisa, ela se dilui no número de pessoas. Quanto mais pessoas, menor o custo. Né? Então tem uma série de coisas que tem que se avaliar isso. É, porque a mão de obra é a mesma, independente de se eles vão, né, trabalhar para 50 pessoas ou para 500. E o que você diria para aquela noiva que tem o sonho de ter um bartender, mas que não tem um valor assim disponível tão fácil, né? Uma noiva de classe C, D. Qual seria a sua dica aí para essa noiva? Então a gente tem cardápios, né, aí com bebidas mais em conta, em vez de usar uma vodka, né, importada, usa-se mais mínima, uma vodka, né, de qualidade, né, num custo menor. Certo. Né, e ela pode se programar, né, também e começar a fazer um contrato com a gente com 1 ano de antecedência, 1 ano e meio de antecedência. Em geral, vai se o pessoal programando, te pagando aos procura. pouquinhos. Em geral, o pessoal te procura com quanto tempo de antecedência? Olha, isso é muito variado. Sim. Às vezes a pessoa que é muito bartender fala, não, já vou garantir, já vai lá com 1 ano de antecedência, já fecha o contrato. Certo. Tá? Como tem muitos que às vezes falam assim, como o custo é muito alto, que a gente sabe que é, né? Então às vezes a pessoa fala, eu vou deixar o bartender por último. Certo. Se sobrar no meu orçamento, eu contrato. Se não sobrar, aí eu não coloco. Então eu tenho noivos que às vezes falta 1 mês para o casamento e entra em contato para ver se a gente ainda tem disponibilidade para a data que queriam contratar. Né? Agora, o interessante de você estar tanto tempo no mercado é essa certeza, né, da prestação do serviço, porque a pessoa começa a te pagar bem antes, né? Então essa é a diferença entre um profissional já estabilizado e esses aventureiros que a gente encontra por aí, né? Que tem muitos. Então, com certeza. A gente gosta de indicar aqui pessoas que estejam já estabelecidas e que a gente tenha assim um feedback de quem já utilizou o serviço. Faz toda a diferença. Inclusive também a certeza de ter qualidade, de ter, né, na montagem uma estrutura com higiene, né, visando isso, que nem os bartenders, eles usam luvas. Importante. Alguns não usam luva devido a fazer os malabarismos. Certo. Né, que chama flare works. Então aqueles que fazem muito malabarismo, a luva às vezes escorrega a garrafa da mão, não dá para usar. Tá. Mas para isso eles têm do lado, cada um tem o seu vidrinho com um álcool em gel para estar sempre higienizando a mão. Tá. As tábuas são todas de vidro, toda a montagem do bar, de todos os bares, todos os modelos em alumínio para poder estar sempre higienizando. Então a gente tem essa preocupação. É importante, então, né? Com certeza. E pouca gente, com certeza. poucos convidados vão do outro lado do balcão. Isso é um cuidado que quem está contratando tem que ter, né? Com certeza. É importante. E servir à vontade, a gente serve o período todo da festa, normalmente é 6 horas, 6 horas e meia, serve à vontade, né? Incluso tudo, então a pessoa não vai se preocupar com nada. Né? Então, Gelo, copos, enfeites, gelo, tudo à vontade, o período da festa e com a certeza de que não vai faltar nada. Que bom. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quando a Elaine tiver novidades, ela volta com certeza para contar pra gente. E fica aí a dica de hoje. Quem quiser entrar em contato com ela, o telefone, o endereço está logo abaixo do nosso vídeo. E até a próxima. Muito obrigada, Lilian. Imagina. Maison Bertin, tchim, tchim. Maison Bertin, tchim, tchim.